Hoje nós estamos aqui com Geraldo Damásio, os companheiros de longa jornada. Já tivemos aí algumas oportunidades de aprender com esse professor e hoje vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da logística, principalmente no eixo Goiás-São Paulo, né? A gente vai explorar muito essa parceria com o Geraldo. Geraldo, seja bem-vindo, casa é nossa. Enos, obrigado pelo convite. É uma honra para nós estar aqui com você e a equipe toda. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Paletizados, né? Esse nome remete, de fato, à logística, né? Que hoje, se não for na forma mais automatizada, unitizada, o custo vai lá para cima. Então, uma honra estar com vocês aqui. E, ou seja, a gente aprende sempre juntos, né? Então, se falar hoje da tua jornada, da tua experiência, não são 40 anos de experiência, são 40 anos de vida de forma diferente, em vários segmentos, né? Então, desde a área de alimentos, a indústria farmacêutica, a distribuição farmacêutica, eletrônicos, petroquímicos, pneumáticos, moda fashion. E a gente chega num momento de... A nossa missão é compartilhar conhecimento. Então, fico honrado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado. E aí, Salles? É isso aí, cara. Vamos contar um pouquinho da história, de onde é que você vem, como que surgiu essa oportunidade de entrar na logística, se foi oportunidade ou não, né? Que a maioria das pessoas que entram na logística às vezes não conhece do ramo e meio que cai de paraquedas, e já tem gente que tem amor pela logística, né? Desde cedo já tem isso cravado na pele, né? A nossa pergunta aqui sempre é: como é que você foi parar na logística? Bom, Salles, prazer falar com você. Obrigado pela pergunta, ela é bem oportuna, né? Então, a logística não é por um acaso, tá? Então, de onde eu vim é a sua pergunta. Eu não vim, eu sou daqui, eu sou de Goiânia, né? Goiânia mesmo. Nascido, criado, vivido de Goiânia para o Brasil. E a nossa etapa de logística era até para mim emblemática, que isso me faz remeter ao meu pai, tá? Então, aos 13 anos de idade, foi meu primeiro trabalho de dentro da área. Na época não existia logística. Isso foi lá, vou dizer a minha idade, né? Isso foi lá em 1973. Eu tinha 13 anos de idade, tá? E daí eu fui parar dentro de um armazém, aqui em Goiânia, de armazém de secos e molhados, ia com meu pai, tá? E aí começa a aprender, ou seja, começa a tomar gosto pelo armazém. Podem for alguns anos de experiência. Mas seu pai trabalhava no armazém? Meu Como pai é que funcionava? era o chefe de armazém, né? Era Ela chefe de falava, armazém? né? Chefe de armazém. Já estava envolvido com a logística. Era chefe de armazém. Então a gente vai nesse meio, vai tomando meio que o gosto pela coisa, vai pegando o caminho. Obrigado pelo café. Ai, mas que bacana. Então quer dizer que você teve um mestre ali para te levar para. Um mentor e incentivador, né? Então meu pai, que também chamava Geraldo Damásio, falecido, né? Então, aprendi muito com ele, da retidão, da hombridade, né? De cumprir as palavras. Passamos ainda até do fio do bigode, né? Falou, tá falado, não tem nem que assinar contrato. Mas nesse meio tempo, ou seja, a gente começa ali com 13 anos de idade, dentro de uma atacadista, varejista, aqui em Goiânia, ali na José Hermano, que é o foco da atacadista. Campinas, né? Ainda é até o Campininho, ainda é até hoje. E de lá eu vou para outros segmentos, supermercado, né, onde eu faço todo o processo. Então o aprendizado ele é degrau por degrau, step by step, passo a passo. Hoje, nosso jovem de hoje quer subir de elevador, né? É tudo pronto, na Não tem mãozinha. elevador, cara. Você tem que suar ali degrau por degrau para você ter a recompensa de você deixar um legado onde você passou. E nesse tempo ali a gente começa nesse trabalho de supermercado, ou seja, como repositor de seção, aí encarregado, e até assumir a gerência de supermercado. Ainda jovem, 18 anos, gerente de supermercado. Mercado pequeno aqui em Goiânia, mas foi muita experiência para mim. E nesse relacionamento já tinha naquele momento uma gestão de materiais. Não tinha tecnologia, não tinha sistema, era controle manual. Como é que fazia a reposição do supermercado naquela época? Então você compra na semana, para suprir a semana, e na segunda-feira você tem que fazer a reposição. De que forma? Hoje chama-se inventário, né? Era balanço. Balanço. Você fazia um balanço todo domingo, escalava as pessoas de cada setor, sala de setor de hortifruti. E se acabasse, acabou na semana, só na próxima. Só na próxima. Ou eu dava lá da parte digamos, de vegetais. Então,
Na segunda-feira eu tinha na minha mão a listagem que estava faltando para repor. E aí abriu uma sala de compras, olho no olho, os compradores, isso, fechou, entregava, beleza, fechou. E nesse momento, eu chegava esperando da minha chegada na logística, aonde eu finquei o pé da logística. E aí conheci uma pessoa, era um comercial que atendia lá em supermercado na época, de uma multinacional, e nesse momento ele faz o quê? Ali falou, ó, tem na empresa uma vaga, que é o seu perfil, encarregado de armazém. Eu vou lá falar com esse pessoal, né? Fui até essa pessoa, fiz entrevista, mandou para São Paulo a minha aprovação. Depois que esse dia voltou, me chamaram para eu ter essa entrevista lá com essa primeiro bate-papo, ali com o chefe que estava indo levar a mãe na consulta, né? Eu vou levar a mãe, beleza. Fiz, voltou, chamaram e me contrataram. Aí eu voltei, né? Aí eu dou o feedback lá pro padrão, eu falo, ó, eu tive uma proposta, não vou nem abrir, que não tem como você cobrir, que é 4 vezes mais que eu ganho aqui hoje. Ok, fui para esse projeto novo, essa multinacional. Qual era a promessa dessa multinacional? Ganhando 4 vezes mais que eu ganhava no supermercado. Trabalhar de segunda a sexta. Foi no céu. Todos os benefícios, plano de saúde, todos os benefícios. Primeiro sábado eu fui embora 8 da noite, primeiro sábado. Ou seja, logística, cara, eu falo que não vai trabalhar comigo, ele não sabe disso, tive um belo projeto junto. Tá aqui o calendário nosso. Cara, não tem vermelho aqui? Ah, feriado hoje, numa quarta-feira. Ó, obrigado pela abertura do feriado aqui para os 20 de novembro, feriado nacional, né? E daí, cara, sábado, domingo virou rotina. E eu assumi esse desafio muito grande. E aí, naquele momento, para eu ir para comercial, aí hoje, assim, a grande empresa, onde o cara começa, degrau por degrau, vai ser repositor de supermercados. Reposição de mercadoria no supermercado. Aí pega a coordenação para ir para comercial. Nós tínhamos diretoria aqui lá em São Paulo, põe o Wesley em São Paulo, e aí me convidaram, o comercial, para assumir essa posição no Centro-Oeste, Goiás, Brasília, né? Lógico, eu fiquei, bom, eu vou virar comercial, né? Só que não aceitaram que eu fosse pro comercial. Ah, a turma não Não deixou. deixaram. Meu amigo, depois dessa eu finquei o pé na logística. Você nunca mais ser logística. Isso foi lá nos anos 80, tá? Estamos nos anos 2020, 40 anos Como atrás. que era a demanda antigamente? Era o mesmo fluxo de hoje ou você acha que era menor? A demanda, cara, nós temos um histórico, ou seja, o cíclico desde um mês, ainda hoje ela é assim. Por mais que tenha automação, que tenha integração, gestão de sistema, visão de demanda a longo prazo, o mercado varejista, que era o nosso caso no momento, é alimentos, você tem uma demanda na final de semana, ou seja, última semana do mês, onde tinha o pico de venda. Então, é muito comum as grandes empresas faturavam. Dia 30, fechava o mês, faturou. Tem um amigo meu que todo mês bate a meta. Parabéns, Ian, para ter todo mês a meta nas suas desafios aí. Mas aquele momento do dia 30, ele estendia para o dia 31, 32, 33, O 34, mês, o 35, mês não 36. acabava nunca. Ainda é assim hoje algumas empresas. Ainda é assim hoje algumas empresas. Algumas grandes empresas mundiais, elas fazem fechamento por canais de vendas. Opa, qual é o canal de maior demanda? Ah, o distribuidor é a maior demanda. Então, esse cara tem que até o dia 20 fechar a sua demanda, para não ficar no pico da última semana. E quando deixa para a última semana, que quer oportunidade de um bom negócio que vai baixar os preços, fornecedor, isso não acontece mais hoje. Então, existe uma visão de demanda já. Então, neste momento, a coisa começa a expandir, a explodir, visão de gestão. E aí eu foquei nesse negócio, nunca mais fiz logística, e aí fui em segmentos, alimentos, medicamentos, petroquímico, têxtil, moda. E eu acho que como você falou que a fechamento antigamente era por balanço e por um período, acredito que até os fornecedores tinham muito trabalho de ter uma demanda maior no fim do mês, né, para atender toda a galera que estava fechando o balanço ali. O grande fornecedor, ele tem um histórico de demanda, né? Por mais que ele tenha integração no sistema, mas tinha um histórico que se preparava para aquilo. Ah, O grande problema não era o fornecedor, era na ponta, distribuidor na ponta, que segurava, represava a sua demanda para trazer uma condição melhor. É o jogo ali, né, da necessidade que um tem para atender a necessidade do outro. Então, para que eu feche a minha meta aqui, eu necessariamente
vou ter que ceder em alguma coisa de lá. E quem está na outra ponta também tem ali um crédito que pode usar naquele mês, né? Então acaba virando essa. Mas, Geraldo, uma coisa aí, você está falando aí de uma extensão aí de 4, 5 décadas. O que que o ritmo, e o ritmo, que a gente falou aqui de coisas que acontecem na logística, mas e o ritmo, a velocidade dessas coisas, como é que você está enxergando isso? Vamos falar de velocidade, vamos então no momento presente, momento hoje, de logística 4.0, de IoT, as demandas de mercado, as ferramentas de integração, a evolução contínua dos nossos sistemas. Então, hoje, a tecnologia, ela é muito veloz, né? Ela exige que cada um se adeque àquela demanda, em todos os segmentos. Se você não tiver hoje essa visão voltada para gestão de processos, tudo é processo nos sistemas hoje. Qualquer área que for atuar é um processo, lógico, sempre tem um processo, tem que ter ferramentas, pessoas preparadas para ter uma resposta mais rápida, o famoso quick response, né? Resposta efetiva, resposta rápida. Então isso hoje força a cada vez mais que os executivos de cada área se voltam à questão de tecnologia para terem resposta, ou seja, não ao teu negócio, mas que o mercado demanda. O mercado forma exige isso hoje. Quem é eficiente hoje lidera o mercado. Não é o maior, é o mais eficiente hoje que domina o mercado. Esse é o caminho. Mas quando a gente fala ali, principalmente Brasil, que é tudo muito distante, né? Você tem um desafio muito grande em movimentar as coisas. Imagina há 40 anos atrás, quantas restrição de veículo, restrição de conhecimento, restrição de pista, né? De piso, qualidade de piso, assim, rastreio, né? Todo esse cenário aí. E olhando para a gente sabe que o Brasil não cresceu nesse sentido, não melhorou a sua logística na velocidade que o mundo melhorou. O mundo foi para utilização de outros canais, sendo Os modais. outros modais, senão o rodoviário, né? Partiu ali para o hidro, partiu ali para a parte de trem. Mas olhando porque assim, hoje, eu costumo falar muito isso. Hoje a gente tem um cliente fast food, que ele faz uma compra achando, né, com a sensação de que ele vai ter um mesmo celeridade de atendimento que ele perde um sanduíche. E 45 minutos, o sanduíche está na porta da minha casa. Como que você entende houve uma mudança de comportamento do cliente lá da década de 80 para o cliente de hoje? Vamos lá. Boa pergunta, Enos. É importante a gente refletir sobre a mudança. Então, falamos de décadas, né? De 80 para 2020, 40 anos se passaram aí, praticamente 5 décadas. Um grande marco da mudança da visão de exigência de resposta rápida foi a pandemia, né? Quando se fala de um fast food, não é só do alimento de fato em si, mas da urgência de ter um produto em casa de forma mais rápida. Então, ainda hoje, quando se fala de um atendimento rápido, tá? Então, hoje, o eficiente não é eu entregar em 24 horas, como tem hoje muitas mídias, eu entrego em 24 horas. Isso não é serviço. Tem que ser quando o cliente quer receber. Então, não é em 24 horas. Quando o cliente quer receber? Vamos falar? 45 minutos? Então, vamos falar dos times, né, de cada atividade. Então, nós sabemos hoje que tem de segmentos da saúde, especialmente, que mede minutos, né, eficiência. Tá? Outros eventos, a gente já foi case de mercado lá na atividade de passamos, na experiência de alimentos, que naquele momento nós fomos levados à comparação das 3 melhores distribuidoras do Brasil, 3 melhores. Quem era o primeiro? Correios, pela eficiência e pela sua malha. Segunda, a Coca-Cola, desculpa falar aqui as marcas, né? Desculpa. Tranquilo, tá tranquilo. Não. E depois, seja uma empresa nacional brasileira, goiana, vou falar de nova marca, que foi a época era isso, que foi a terceira colocada em eficiência logística. E tinha naquele tempo um nível de serviço de atender o Brasil, partindo de Goiânia, no centro-oeste, centro do Brasil, em 4 dias e meio de lead time. Bom, eu era bambambam no mercado, preço de mercado. Só que naquele segmento. Aí Isso em que época? Que ano? Nos anos 90. Anos 90. Final dos anos Não 90. tinha internet, essa celeridade que a gente tem hoje, Não tinha 4 internet. dias tá bom.
não tinha internet. Eu saí de Goiânia para o Brasil 4 dias. Lógico, qual que era o maior peso nessa ponderação média de Sim, norte e serviço? nordeste, né, com certeza. O maior fizeram São Paulo, por quê? Chegaram em São Paulo com 2 dias e meio, Sim, sim, região sudeste. Agora, vai lá para a região norte do Pará, né? 5 dias, 15 dias para Manaus, aquele 15 dias de Manaus emblemático, né? E eu imagino que internamente na empresa tinha que ter uma logística boa dos papéis, né, porque registra o Sim, pedido claro. aqui e E vai aí a gente passando vai de para um arte. cenário, né, de uma commodity, depois é outro segmento, e aí você vai para outro nível, que isso é medido em horas de atendimento, em horas. Então, eu falo agora recentemente, a rede de e-commerce, né. Então hoje eu pego aqui meu equipamento, aqui meu celular, eu vou aqui na plataforma, escolho equipamento, agora, 10 e pouco da manhã, recebo à tarde. Isso era impensável há anos atrás, tá. Então as grandes redes, seja que movimentou o mundo, foi da pandemia, foi o e-commerce, não só para alimentos, para bens de consumo também. Então essa é uma resposta mais rápida que tem hoje de sucesso, é isso. Agora, nos mercados tem movimentação, isso vai se ajustando à demanda. Então cada vez mais, agora há pouco com isso, não é só questão da malha logística, existe uma malha tributária que impede que hoje os negócios evoluam de forma mais eficiente. Então, isso hoje no Brasil, foi um pouco do Brasil, da malha viária, que não evoluiu, não desenvolveu, a cabotagem, que é muito incipiente ainda, a ferroviária, pior ainda, a ferroviária. Mas quando a gente fala hoje de malha física, então a gente senta aqui com o nosso doutor Enos aqui, a comer um pouco do meu conhecimento, faz um desenho legal para qualquer segmento. Mas, se a gente botar aqui nessa mesa aqui, de projeto, um tributarista, a gente pode jogar dinheiro fora da companhia, fazer um desenho, fazer um investimento, que vai ficar travado depois pela essa nossa dificuldade tributária, é o risco. Mas aí vem tecnologia, ou seja, o satélite rodando o mundo todo, tudo isso leva para um cenário de eficiência. Geraldo, ainda nessa linha, a gente falou do cenário que tinha no passado, você trouxe para a gente essa vivência, e para nós eu acho que é um fundamento isso, né? E Arisco, eu tive parentes trabalhando na área, tenho muitos amigos que passaram ali uma baita de uma escola goiana, né, para o Brasil, né, Para o e até Brasil, para o mundo. tá? Mas antes da gente voltar ali nos sistemas e coisas do tipo, eu queria que você falasse agora o que o Geraldo enxerga do futuro da logística. Como que você está olhando para frente e o que você está vendo lá na frente? O que você acha que nos espera daqui para 10, 15, 20 anos? De novo, não pode deixar de lado tecnologia, jamais, né? Tudo está construído desse mundo nosso revolucionário de invenções, estão dentro da logística. Na verdade, existe hoje no mundo caminhões autônomos. Como tem o carro, tem os caminhões também, tá? Então hoje o just in time, o famoso just in time da logística, ele é fundamental, mas cada vez mais a automação, ela vai levando para um movimento, né, de eficiência, lógico. A primeiro passo, o custo é alto investimento, isso vai diluindo na cadeia geral de abastecimento, de forma daqui a alguns anos, falamos agora há pouco, e qual a preocupação? Para onde vai os empregados hoje com esse nível de automação mundial, tá? Recentemente, uma entrevista entre o Elon Musk e o Arábia, lá, o milionário das Arábias, de que vai ser tão eficiente daqui a 20 anos que vai sobrar recursos para manter essas mãos de obras que vão estar hoje, digamos, ociosas, em outras frentes. Também, lógico, tem que se aperfeiçoar, cada pessoa, os jovens de hoje, as novas gerações, se antenar a esse movimento, né, de estar buscando a tecnologia. Então hoje a gente é ainda do tempo do Excel, né? Isso hoje já é ultrapassado, né? E hoje as integrações, os BI da vida, né, os Power BI, que são ferramentas que trazem, e daqui a pouco, a famosa AI, então, passa a dominar o mundo das ferramentas de inteligência artificial de forma tão presente que daqui a pouco essa imagem minha, essa voz minha, ela é artificial. Não estou mais aqui falando desse bate-papo com vocês, esse café aqui da manhã maravilhoso. Alguém criou aí a minha imagem para vender conteúdo. É uma forma de
está no mercado. Mas, voltando ao nosso momento da logística, eu vejo, Eno, a sua resposta objetiva é que estamos no caminho, tá, de uma integração de todos os cenários. Então, por exemplo, hoje, o inventário de uma operação com 70.000 posições pallets. Então, hoje é um feriado. Quarta-feira, vou fazer inventário. Quarta, quinta, sexta, era 4 dias de inventário. Hoje, com tecnologia, isso é feito em meia hora, esse inventário. Meia hora. 70.000 posições pallets, né? E aí você tem outra inteligência, ou seja, falando de planejamento de produção, a otimização dos recursos, de matéria-prima, de capital despendido, tudo isso traz um cenário de economia que vai estar daqui a pouco na mesa sendo alcançada para trazer um conforto para todos nós. Eu também acredito que o futuro é integração, muito mais do que só robotização, né? Mas por quê? Hoje a gente tem muita demanda no limbo, né? Então eu viajo com caminhões não tão cubados, meu caminhão viaja vazio, e o meu companheiro do lado tá com o caminhão pela metade também. A gente, e tendo as integrações, isso ficando de uma forma mais profissional, eu acredito que a gente otimiza essas questões, além do que eu tenho quantos retrabalhos na cadeia, quantas coisas que eu tenho que refazer. A gente fala hoje, né, para fazer um inventário, até turma, para um inventário para 70.000 passes, precisa de tecnologia RFID no mínimo, né? Então hoje, por exemplo, eu poderia utilizar um chip RFID do início da cadeia, lá na fábrica, até o consumo, até em casa, né, habilitar um app ali para eu poder controlar minha despensa, né? Então, assim, Orçamento doméstico, né? meu orçamento doméstico. Então, assim, aí os IoT da vida, a gente consegue integrar tudo isso. Mas, Geraldo, falando desse tempo moderno, mas agora, assim, a logística, que é para nós aqui, muitos de nós aqui tem uma história um pouco diferente da sua, né? Nós fomos escolhidos pela logística em outro cenário, né? Mas e os perrengues aí, cara? Aquela situação assim que você fala, cara, que Desculpa a situação expressão F, né? que é que eu entrei. Conta aí os perrengues, cara, as situações. Vamos lá. Todos nós temos desafios a serem superados, né? Seja na vida pessoal, na profissional e no dia a dia do teu desafio, do teu trabalho, né? Então, é muito comum hoje as pessoas se depararem com um problema de qualquer grandeza no teu negócio e ficarem parado. Ou seja, o cara estagnou ali. A gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Eu já praticava esse método de ação, de gestão de pessoas e processos, e falando empiricamente. E eu até que um dia ouvindo um palestrante famoso aí, um neurocirurgião brasileiro, não vou citar nome, que não vem ao caso, que esse cara foi escolhido para dirigir uma grande multinacional de medicamentos, a famosa MSD, né? E aí esse CEO, né, mundial dessa empresa é um cara brasileiro que foi escolhido entre milhares de pessoas do mundo todo, altos executivos, e ninguém aceitava ali o comando dele. Queria testar se ele é de fato eficiente. Começou a sair demanda. Doutor, tá isso aqui lá no país tal. Eu vou resolver. Começou, ou seja, o macaquinho vira gorila, né? Foi jogando. E aí eu falei, cara, eu não consigo mais. Eu tenho que mudar isso aqui. E aí, quando ele criou o processo, que eu já praticava no dia a dia, sem saber que eu tinha esse modelo, mas chamou o secretário, falou, a partir de hoje eu atendo todo mundo que responde as 4 perguntas. Botou um quadro, botou atrás dela assim, o quadro. Segunda-feira de manhã, primeiro, doutor, tá aí. Tá, mas só se responder as perguntas vai te receber. É o básico. Primeiro, qual é o problema? É muito comum hoje o executivo, o gestor da área, não mergulhar para entender o problema. Quais são as causas do problema? O que gerou aquele problema? Quais são as causas? Tem que estudar, cara. Fazer um quadro ali, entender esse negócio. Quais são as possíveis soluções? Pelo menos 3, para esse problema estar aqui na mesa. Bom, você sabe qual é o problema, quais são as causas, quais possíveis soluções. Quem é o dono da área? É você. É você, Salles. Então, execute. Agora, tem investimento? Opa, é diferente. Se não tem como, aí vamos sentar, criar uma comida para resolver.
Meu amigo, aí começou a esvaziar a tua mesa. Se eu colocar uma plaquinha dessa atrás da minha mesa, 70% não entra mais na sala. E Mas é resolve isso, ali aí mesmo. sabe o que é isso? Isso chama-se delegar a quem tem competência. Aham. Se você quiser abraçar, você não consegue É abraçar o isso aí. mundo. Mas o ponto é delegar a quem tem competência, né? Eu falo sempre o seguinte: delegar não é delargar. Você tem que delegar a quem. Eu tenho que saber qual é a missão, qual é a sua meta, quais são os seus entregáveis, e tem que ser acompanhado. Então, eu quero uma reunião mensal com o Salles para olhar o desempenho do Salles. Salles, Carol, show, fechou. Na mesma linha de competências e entregas, tem também outra grande multinacional, que é muito comum, tá? Então vai lá, primeira reunião mensal de resultado, trimestral, do trimestre, tá lá a equipe toda, Salles. Não, pois é, porque o mercado que não atingia a meta, coisa e tal, mas tá aqui o plano de ação já elaborado, vou correr atrás agora para superar esse gap aqui, vamos fazer isso. Segundo mês, Salles. Não, pois é, porque essa ação não foi bem legal, porque a concorrência reagiu ao contrário à minha ação, não deu tempo de eu reagir. Segunda. Na terceira reunião, chega o pessoal, a partir de hoje, o Salles não está mais no time, foi para outro desafio. Então, assumo aqui o Enzo, bem-vindo. Qual é a ação para reverter a situação aqui? Então, cara, é resposta rápida, eficiência. Então, hoje, nós temos que entregar, não que fomos contratados, temos que superar a demanda. Quem hoje pode entregar? Vou chegar aqui 8 horas da manhã, sei que é 8h05. Cara, chegue antes, chega meia hora antes, chega uma hora antes, atualize, leia, veja o que está pendente, o que foi de ontem sendo feito e entregar hoje. A gente costuma delegar para pessoas metas de semana, no máximo 5 metas. Isso, sabe, isso. Porque na semana que você não fez as metas, vai ter mais 5. Sim. Vai ter mais 5. Aí, meu amigo, daqui a pouco, falar obrigado, eu não consigo. A pessoa vai se sentindo de uma tal forma pressionada. Hoje é medo de pressão. Pressão total. Quem dá pressão no executor não é o CEO, é o mercado. É o resultado, é a última linha do negócio. Então hoje, o investidor acionista, ele não quer saber o que não, quer saber a última linha. O que está entregando? Se está entregando, se bateu o resultado, no final do ano, parabéns para quem? Para a equipe que entregou. Não foi para o gestor, para a equipe que entregou. Não entregou, quem vai justificar é o gestor, não é a equipe. Se não tem equipe preparada, você não vai entregar, que lhe é confiado. Então, só na mesma linha de delegar, outro exemplo de grande empresário, então, lá do Ceará, que é muito amigo dele, ele com 88 anos fazendo sua autobiografia, senhor José Dias de Macedo, senador. Isso vale a pena citar o nome, que é uma referência no mercado nacional. E terminou de fazer o livro, aí o escritor perguntou para ele, senador, qual é a frase para encerrar seu livro? Mas tem que ter uma frase? Está toda a minha vida nesse livro. Preciso de uma frase para encerrar. Uma frase de efeito. Aí ele pensou, mas que frase? Aí perguntou o escritor, como você falaria do teu sucesso? Como é que você define o sucesso da tua vida? Essa pergunta foi o mote para uma frase que eu tenho isso como meu mantra também na minha vida. Qual foi a pergunta? Qual foi? Como se descreve o teu sucesso? Ele resumiu. O segredo do meu sucesso foi estar cercado de pessoas melhores do que eu. Porque ninguém é 100% completo, não tem como ser. Então, eu que na minha gestão preciso de um cara expert em sistemas. Eu não sou expert em sistemas. Preciso de um cara expert em gestão de risco. Expert em contadoria, em tributos. Então, o todo que forma uma boa equipe de sucesso. Então, tenha do seu lado pessoas melhores do que você. Não seja um gestor medíocre. Isso é um recado para todos que hoje são gestores, que tenham pessoas melhores do que você. Que às vezes aquele executivo fica com medo de trazer um cara para o time. Tomar o lugar dele, né? Acho que esse é o principal É o medo. executor medíocre. Cara, tenha pessoas boas. É isso. Geraldo, você falou de cobrança,
E a gente vive uma geração, eu acredito que essa geração, por que eu falo dessa geração? Quem entra na logística, normalmente ali para reposição, né, quem está Começa lá no começando, primeiro degrau. começa com 18, né, É, ou porque não pode começar antes mais hoje, então olha, essa começa ali. dia, eu comecei com 13, hoje é proibido, né. Hoje não pode mais, né. Então, assim, a gente percebe que muitas dessas pessoas, elas reagem muito mal à cobrança, ainda que a cobrança ela seja bem mais Estruturada. estruturada, suave hoje, do que fora no passado, né. Os líderes também estão tendo que se adequar à forma de cobrar. Ainda assim, a gente percebe que há uma dificuldade em absorção dessa turma nova agora. Como é que você enxerga isso? Ó, essa geração, né, que a gente X, Y, Z, daqui a pouco bota mais letrinhas também, hoje tudo é letrinha hoje, né. Uma sopa de letras aí, né. Né. Então existe uma dificuldade de fato. Então vamos de novo dizer aquele antigo provérbio lá: "Tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis faz homens fracos". E homens fracos geram tempos Tempos difíceis. difíceis. Então, neste momento, seja, eu não digo nem que eles não sabem receber uma cobrança de forma efetiva. Não tem hoje o senso da urgência. Se você tem uma missão, você tem que entregar. Você está preparado, você tá formado para isso, preparado para isso, treinado e tem ferramenta para isso. Então, o grande mal que eu vejo hoje não é nem de não ter condição de entender uma cobrança, é a famosa procrastinação. Vou deixando para depois, para depois. Aí não faz, aí vem a cobrança, aí tem a reação. E hoje, por mais que você tenha uma forma, aí eu sempre, nas pessoas que eu lidero, você vai dar um feedback para uma pessoa do teu time, não está desempenhando, então não faça sozinho. Chame essa pessoa junto com o RH, para que seja de forma educada, Formal. formal, porque senão vira uma ação de assédio moral. Então esse cuidado hoje de lidar com essa geração, nós temos um tinha isso de assédio moral, era fazer e fazer. Você não faz, botar branco no seu lugar amanhã. Você fazia, você entregava, né. Mas hoje então a educação vai por um caminho, a educação formal, né, de que para do início subir de elevador, né. Não tem como, cara, é melhor por integral. Não é bom, né, pode até subir, mas não é recomendável, né, Geraldo? Você vê hoje grandes empresários que, ou seja, no plano de sucessão com os herdeiros, inicia os herdeiros lá na primeira posição. Vai ser tratado como funcionário normal, para entender, para conhecer, para aprender, para desenvolver. E hoje em dia isso daí parece que popularizou mais, né, porque Sim, antigamente dava na mão do filho sem nem ter conhecimento da empresa, o não, cara ia lá e quebrava a empresa, cara, então, ó, o cara para subir uma posição, ele tem que estar preparado, é. lá de baixo, tá. Alguns vai para a área de limpeza, da programação, da produção, da gestão, de entender, de programar, para depois sentar aqui. E quando ele senta do lado do pai, o presidente, vai ficar do lado algum tempo. Ele não vai delegar lá o menino, vai acompanhar. Quando o menino desenvolveu, aí sim, o que acontece na maioria? O gestor, o presidente da empresa, ele vai para o conselho para ficar de olho ainda. É. Daqui a pouco ele solta, né? Opa, agora está preparado. Mas esse é o caminho saudável, o caminho recomendável, né. Mas o Geraldo, você contou aí no nosso bate-papo em off, sobre uma Você não gravou não, né? implantação. Não, a gente sempre grava, entrou nessa sala aqui, tá Tá gravado. tá registrado. Mas você contou aqui de um evento que, nós estamos passando por ele nesse momento, que é a implantação de um big sistema, acho que o maior, é isso mesmo, Saulo? O SAP é o maior do mundo hoje? É. Tá pau a pau com a Oracle, tem o Manhattan também que tá tentando sobressair nos outros países, né, chegou o Brasil acho que tem uns 2 anos aí com parte de logística, né, mas o O SAP implantado e e os cases utilizando de é o sucesso SAP. SAP. Então, Geraldo, você é pioneiro dessa ferramenta no estado de Goiás, né. E conta pra gente como é que foi isso, como é que foi esse desafio, o que você trouxe de aprendizado, o que trouxe de ganho para a empresa que absorveu essa ferramenta,
Que preço que se pagou para isso lá? Bom, é uma boa pergunta, né? E essa pergunta hoje ela é latente, tá? Então hoje, qualquer empresa, qualquer segmento, quando vai se modernizando, o primeiro passo é ajustar o teu sistema, o teu ERP, Enterprise Resource Planning, né? Da palavra traduzida do inglês para o português. E quando você pega um ERP desse tamanho de um SAP, que seja, né? De um Oracle, que seja. Então, existe, mais uma vez, vamos falar de pessoas, né? Então, se tiver as pessoas preparadas para fazer o desenho do famoso as is ao to be, de como vai ser, tem um grande risco de insucesso. O risco é grande de insucesso. Então, é muito comum as empresas hoje, eu vou botar o SAP. Mas o Salles cuida da parte de distribuição, é part-time. Então, ele está de manhã no projeto, ou vice-versa, à tarde cuida da operação. Meu amigo, quem for por este caminho tem risco de não ter sucesso. Porque o gestor daquele processo ele tem que estar mergulhado imersivamente naquele sistema. Ele tem que sair da operação, delega ao teu imediato essa operação, para aí sim ele, de cabeça fria, mergulhar nos processos. Por quê? Neste momento de você fazer um redesenho dessa operação, é você pegar, copiar, colar. Se está mudando o sistema teu, é porque o atual não está atendendo mais. Então eu não posso apenas fazer um batch input, nem um upgrade. O cheat in, cheat Não, out, é. cara, merge in, merge out, né? É o mimo, merge in, merge out. Perdão, se da merda vai sair merdas. Então você tem que ter essa pessoa que conhece, que tem ali o poder de decisão de desenhar um processo. Lógico, existe comitê para isso, ninguém decide sozinho, mas que essa pessoa tenha o conhecimento, discernimento, conheça a empresa, não só a cultura, quanto os processos da empresa também, para ter um desenho legal. Fui lá em 99, quando ainda no Brasil o SAP era investimento muito alto, ainda é alto ainda, a época era milhões de dólares para fazer investimento numa empresa de grande porte. E teve um belo desafio, foi um case de mercado na época, em 99. A gente pegou em 7 meses o desenho de como é e como vai ser o processo. A gente trouxe, no momento, ainda de diarisco, tá? 2 consultoras renomadas mundialmente, uma espanhola, a Ibercis, e no Brasil era a Arthur Anderson, não era nem Consult ainda, né? E, além disso, nós tínhamos, para cada módulo, nós tínhamos um usuário mestre cada módulo, junto com o operacional, para desenhar os processos. E a rotina foi uma rotina árdua, para você, de fato, ter uma imersão desse time. Lógico, primeiro preparando para conhecer a ferramenta, manuais, mais manuais, tudo em inglês, os manuais, você pegar aquele manual, entender, ler, traduzir aquilo, e você transcrever. Quem vai escrever o manual de operação não é o consultor, é o usuário, é o key user, né? Que vai escrever, desenhar na sua linguagem Uhum. para ele replicar para o time. Então, nesse processo, tem lá um cronograma gigante, enche todas as paredes, cada um tem lá o seu processo, e reuniões, cara, rotina, disciplina, horário tal, reunião na quarta-feira, reunião no sábado. Então foram ali 7 meses direto, fora. Então é muito comum hoje, estamos aqui num projeto, né? É um projeto, mas o cara tá aqui, né? Tá aqui, o famoso WhatsApp. Uhum. Qual é a regra, cara? Para o projeto, ali fora tem uma mesa da secretária, deixa o celular lá, o Geraldo, beleza? Tá aqui o celular ligado. Se alguém ligar, ela vai atender, é urgente, ele tá num projeto. Tá bom, vai ligar pra senhora então, é a esposa, tá bem, vai ligar pra senhora então, tá. Saiu do intervalo, ou pro coffee break, tem recado pra mim? Tem, pô, beleza, obrigado. Porque senão hoje as pessoas, de novo, o tempo ele é desperdiçado com coisas que não vai levar a nada. Então é foco. Foco, disciplina, você vai ter o resultado. E numa sala dessa daí, se você não tiver foco 100% no que as pessoas estão falando, às vezes você perde um gancho pequenininho ali, que é a Cara, decisão crucial pra tua área que você tá boiando. às vezes, aí vamos nós aqui com o consultor e com o programador do famoso ABAP, né, a linguagem do SAP, né.
Então você desenha um processo de recebimento, tá aqui o Enes, que é o doutor na área também. Cara, eu quero assim, assim. Ah, mas não dá. Meu amigo, eu sei que dá e tem que dar. E tem que fazer. Ah, tem que customizar. Não, eu não posso preocupar agora com perfumaria, se quer um relatório que vai imprimir e cortar. Não, eu quero que seja funcional. Melhorias é pós-implantação. E é uma coisa importante que hoje, porque as pessoas dão atenção a isso, são os testes. Meu amigo, teste, uma vez, dupla, mas traga uma base de dados. Essa base de dados aqui hoje está no atual, joga para cá, fazer teste. Teste, estresse. Compare o teu sistema com o sistema atual. Aí sim é o caminho de sucesso. Agora, você tem que ter as pessoas que conheçam e queiram evoluir. Quando tem essa mudança, as pessoas, a maioria, qual é o objetivo do projeto? Sistema, gestão, qualidade de informação, segurança. As pessoas, a maioria, é comum ter resistência da mudança. A resistência não pela falta de capacidade, mas pelo medo de perder a sua posição. E nesse meio do caminho, a metade vai se perder realmente. Então, assim, não é que você excluiu as pessoas, elas se excluíram daquele processo. Então, isso é muito importante que a pessoa entenda esse momento, esse projeto, e abrace ele que vai ter sucesso, não tenho dúvida disso. E nesse meio também tem gente que não pega nem a FM, fica perdida e Tá fora. acaba que vai Ele pra mesmo, fora ele automaticamente. mesmo se exclui, fala, não é para mim. Não dou conta de aprender. Eu falei isso, não é para mim, eu tô indo embora. Ele não vai aceitar que ele não teve a competência para abraçar aquele desafio. Mas eu acho que às vezes não é nem a competência, é a disposição mesmo, é o se dispor, né, ao aprendizado, ao novo. Mas assim, é a zona de conforto, né, a famosa É a zona de pior zona conforto, do né, homem, é a zona de é a conforto. pior zona. Porque a partir do momento que eu estou seguro com o sistema que eu domino, que eu sei por onde que ele vai, os caminhos, e eu tenho que refazer tudo isso, Sim, né? né, isso incomoda. Então eu acredito que isso seja um dos motivos que muitas pessoas acabam declinando do projeto. Provar um negócio importante, ou seja, se refazer a cada dia. Sucesso de hoje não é sucesso de amanhã. Exatamente. Quando você para no nível de evolução, você parou. O que acontece? Alguém vai te ultrapassar. Ele continua correndo, né. Quando você acordar, você vai estar longe. Então é evolução contínua. Daí tecnologia, cada dia ela muda, né? Ô Bigode, e aí cara, você tá quietinho aí? Você tem alguma pergunta hoje aí? Como é que tá? Você tá off hoje? Pode perguntar. Bigode hoje tá quietinho. E você falou que antigamente os manuais eram em inglês, que com a consultoria era cara e tal, mas naquela época como que era a consultoria de SAP? Porque hoje a gente tem umas aqui na região, mas e naquela época era só São Paulo, vinha de fora? São Paulo de fora. E a expertise dessa galera já tinha um know-how ou também estava muito cru? Quando você vai buscar uma consultoria, seja por qualquer implantação, tem que ter alguém que tenha know-how, que tenha conhecimento, né? Então, alguém que já tenha certificação de que implantou alguma solução daquele modelo. E que funcionou. Lógico, né? Que Mesmo, funcionou. você vai abrir um vídeo e contratar uma consultoria. Cara, eu preciso, cara, pegue isso. Aonde você fez, Carlos, isso? Ah, eu fiz em tua empresa. Mas como é que foi lá? Ah, foi isso. Muito obrigado. Amanhã, pessoal, aqui e tal, como é que foi o Sala ali, né? Ele falou isso. Não, é verdade, ele é muito bom, tá certificado. Opa, então o Sala tá no time. E você, meu amigo? Não, porque lá na empresa que eu fiz lá, a gente tentou, que tinha uma dificuldade, que a autogestão não aceitava. Então esse cara já não. Esse já desclassificou aqui naquele bid de buscar um fornecedor para ser um só. Ou seja, você tem que ter hoje, né, essa escolha do parceiro para esse projeto, cara, é um alto investimento. Você não pode jogar fora o seu tempo e nem o seu recurso. Você tem que fazer uma mudança que tenha certeza que daqui no cronograma de 6 meses, 8, 10, 12, vai entregar e vai virar. Ou seja, é uma assinatura o corpo gestivo da empresa, do gestor, senão não é pedra. Tem que entregar. Se não entregar, alguém vai entregar. Exatamente. É esse o recado. Ô Geraldo, falando de você citou aí pessoas, e um dos nossos focos aqui no Paletizados é conectar as pessoas,
deixar que as pessoas que trabalham na logística, eh eh, elas se conectem à logística, porque a gente entende aqui, enquanto apaixonados por logística, esses meninos aqui são estudiosos da logística, né, e a parte deles que eles mais aprofundam ali é a parte de tecnologias, né. Então a gente tem aqui o Salles e o Wesley Bigode, além de músicos, eles são pessoas estudiosas da logística, né. Polivalência, Polivale e música e música, logística, né. estudioso e logísticos. E agora apresentador de podcast, né. Pronto, prof. Mas algo que você citou em alguns momentos aí, são relacionado a pessoas. Qual que é o caminho ou qual que é o segredo para relacionamentos, bons relacionamentos nesse meio, já que você também citou que o tempo ele é cada dia menor, a exigência de tempo e qualidade naquilo que é feito é cada dia maior. Como equilibrar essa balança aí? Como é que qual que é a condução menos dolorosa para se chegar do outro lado do rio? Boa pergunta. Ou seja, o rio, ele é largo e caudaloso, águas profundas, né. Então, a minha pergunta é o seguinte: como fazer hoje para essas pessoas novas entrantes na logística engajarem, estarem engajadas? Eu falo sempre para quem está comigo na grandes equipes, logística não é onde a pessoa vai ver se dá certo. Ou ela quer ou ela não quer, não tem meio termo aqui, não tem tempo de passar tempo aqui dentro. Por quê? A demanda ela é latente, existe uma pressão do mercado em cima da logística, então hoje o cara tem que estar aqui dentro de corpo e alma. O que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né, na logística: quando você acordar hoje de manhã e vir para o trabalho, venha de corpo e alma, não venha só o corpo. Se fosse melhor que não venha, porque se a pessoa, aquele colaborador, tá, não estiver de fato voltado para a sua missão, ele vai contaminar o ambiente. Então, o primeiro passo é identificar quem as pessoas de fato são dentro do processo. Agora, não é só se identificar. Então, como você motivar essas pessoas para estar com você, engajada com você? É você ser o exemplo para essas pessoas. Desde como tratar essas pessoas, de você conduzir e preparar essas pessoas. O que eu falo para o meu time, né? Quanto mais eu cobro da pessoa, que eu estou investindo naquela pessoa, eu vi do salário potencial e vou cobrar dos salários. Eu vou espancar os salários, vou bater nos salários, vou esmagar os salários. Por quê? Estou apostando nos salários. O dia que eu não mais cobrar dos salários, e já não faz mais parte daquele projeto de você estar trazendo a pessoa, você está formando um sucessor. A gente não pode aceitar na logística, que é um mundo gigantesco, então está aqui o Enzo com grandes equipes também. Oh, tem aqui uma vaga para uma gerência. Vamos abrir no mercado, mas abrir no mercado? Como abrir no mercado? Na sua equipe hoje, mais de 100, não tem uma pessoa com competência? Não, pois é, que o pessoal tá não, não, espera um pouquinho. Então você não fez seu papel. Você não formou um sucessor para estar no teu lugar. Isso é um risco, porque amanhã você pode perder a oportunidade. Enquanto gestor de mais um degrau, você não pode. Você não tem quem te suceder. Então a missão é, nesse dia a dia da cobrança, fazer o time engajado, ser o espelho para esse time, formar esse time, preparar esse time. Primeiro, tem que confiar em você. Se não confiar em você, você não vai nunca conseguir fazer um time voltar para o seu negócio. A tecnologia hoje, ela exige isso. Então, às vezes, as pessoas, tem hoje muitas pessoas criativas, né, com boas ideias, mas às vezes não sabe colocar essa ideia de forma clara e objetiva. Ele se torna uma pessoa reativa. Ele tem uma ideia pro Enos, mas ok, entendi, mas se eu fizer assim, o que você acha? Falou, cara, eu não pensei nisso. Vamos tentar então? Você incentivou o cara a trazer uma ideia. Existe hoje, mesmo que dá aí um prêmio por inovações. Que trouxeram uma boa ideia de redução de custo, de otimização, de processo, pô, o cara vai ter uma premiação. Você está motivando o time a crescer. Não só isso. Então, motivar não é só
dentro da empresa. Às vezes o reconhecimento vale mais do que o dinheiro no bolso no final do mês. Reconhecimento. Pessoal, ó, parabéns aqui para o nosso amigo Salles, esse mês, cara, foi fantástico, parabéns. Legal, reconhecimento agora. O que nós vamos investir nesse time nosso? Quem hoje precisa preparar para assumir uma função de gestão com qualificação específica naquela área? O Salles. Vamos pagar o custo do Salles. Está a empresa investindo naquela pessoa. Quando falo de SAP, lá no começo dos primórdios, lá dos anos, início dos anos 2000, o custo de formar um cara, o programador de ABAP, era muito caro. Era muito alto. As empresas bancavam, porque ninguém tinha como bancar esse custo. Só que tinha um contrato ali. Fidelidade no É mínimo, verdade. né? Se você formou agora, tá, com glórias desse curso, o mercado vai te buscar o mercado. Claro. Quem vai pagar a sua multa? Tá aqui, cara, eu meti $10.000 na sua formação. Alguém tem que pagar isso aqui. Então isso começou um pouco a reter o talento por uma forma de pressão. Que hoje você reter um talento não é só a motivação, o cara tem que ser reconhecido, tem que ter oportunidade de crescimento. E aí ele vai galgando posições também. Daqui a pouco o time anda sozinho. Então, no dia a dia do executivo logístico, no grande negócio, o cara tem que viajar. Não tem tempo o dia inteiro cobrando do time, não tem que estar preocupado. Ó, amanhã vai estar aqui visitando o cliente tal. E o armazém, como é que dá? Não tem que preocupar com isso. Porque lá tem alguém que está cuidando daquele processo. E as entregas? Como é que está aqui? Ó, isso aqui está atrasado isso daqui. Alguém está cuidando. Ou seja, as pessoas assumiram o papel de liderança e gestor. Se ninguém está mandando ninguém. Isso é o time de sucesso. Muito bom. Geraldo, eu diria que a grande jornada minha enquanto profissional foi sempre querer ver que outras pessoas conseguiram chegar do outro lado. Do outro lado eu costumo dizer do outro lado do rio. Atravessar o rio, né? Atravessar o rio. Porque muitas vezes a gente chega do outro lado do rio, mas chega sem faltando dedo, faltando braço, faltando perna, faltando orelha, Mutilado. mutilado. E eu acho que isso não é saudável, porque você vai ter que atravessar o rio de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tem que voltar. E aí, como você disse, é profundo, é caudaloso, né? Tem um monte de jacaré no meio, e cobras, e lagartos e tudo mais. E a visão de que a gente precisa de pessoas para fazer todos os processos, e eu acredito muito também que, apesar da modernização de tudo, apesar da transformação de tudo, um segmento que ainda tem vida longa é a logística. Pode trazer para a logística e também não só na nossa vida pessoal, profissional. Persistência. Persista, não desista. Busque, 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 busque. Cara, eu vou atravessar o rio. Aí o jacaré me pegou, comeu um braço, comeu um dedo, comeu uma perna. Aí vem a segunda, que é a resiliência. Cara, hoje estou estourado. Atravessei o rio. Amanhã eu amanheço revigorado. Resiliência, voltar ao estado normal de ser, da tua capacidade, da tua força, intelectualidade e volte de novo para o desafio. Bom, resistência, persistência, resiliência, né? Então, nesse nosso dia a dia, o Enos, então a gente busca esse nosso conhecimento, ou seja, de estar sempre compartilhando, porque quem conhece só para si próprio, não está entregando nada para a sociedade, não está contribuindo, eu falo deixar legado, né? Então, essa palavra, como é que eu vou deixar um legado? Então, aonde nós passamos, a gente vira referência. Não pelo nome, não pela posição, mas pela forma de atuar junto ao teu time, apoiando. Então, ou seja, o maior feito de um líder é defender o seu time, defenda a sua equipe. Por quê? Ele está ali levando a tua bandeira na frente da batalha. Se você recuar, deixar o time sozinho, vou deixar sozinho também. Você é o espelho da liderança. Então, é isso que a gente vê na nossa
eu não vou dizer 40 anos, né? Nossa jornada. 40 ciclos diferentes, né? É. Que são renovações. Então a gente passa por vários segmentos. Então, mais uma vez, não tem como deixar de falar, processo. Onde você for nessa vida é processo. Eu sou um cara madrugador, o Eno sabe disso, madrugador mesmo de verdade. E é muito simples, cara. Você pega hoje, isso eu vi numa aula de processo. Chamou hoje, estava aqui, como é que chamou a moça, como é que chamou a moça do café? Que Michel. Edinalva, obrigado pelo seu café, gostoso. Faltou pão de queijo, ela não trouxe pão de queijo, né? Vamos dar, posso pedir para ela. Me descreva, Edinalva, o processo de como fazer um café. As pessoas às vezes fazem a coisa de forma mecânica e não sabem descrever o processo para você fazer um café. Ele é simples, mas ele é mecânico. Então vai desde a escolha do café, do grau, do tipo que você vai fazer aquele café. É um processo que tá lá, põe a água, a temperatura, só o processo. Tudo é processo. Então, seja no segmento fármaco, de alimentos, de automóveis, seja, quando se fala de logística, lá, também lá desde a época de Ford, né, do Fordismo, o JIT, Just in Time, o japonês, os Kaizens, Kanban da vida, tudo é processo. Então, meu amigo, foque no processo. Foque no conhecimento. Busque aprendizado. Se você não sabe, pergunte. Não vai embora sem perguntar, não vai embora com uma dúvida. Eu pergunto. Desculpa, você pode ficar, não entendi. Agora eu entendi. Isso é importante. Porque se você não sabe da sua missão, você não sabe o que você vai entregar. Esse é o nosso caminho, né? Você falou uma coisa interessante, que é fazer a pessoa pensar a respeito daquilo que ela faz. Ao seu ver, nesses anos isso se tornou mais necessário ou alguma época, assim, a pessoa não precisava se questionar do trabalho que ela fazia, só aquela coisa mecânica ali, o cotidiano de sempre, ou isso é uma coisa que surgiu agora, da pessoa começar a se questionar do que ela faz e entender do próprio processo? Bom, isso era conhecimento empírico, né, e aprendendo ali de forma mecânica. Hoje é muito importante que saiba por que eu estou fazendo isso. Não é para fazer, tem o porquê de fazer aquilo. Tem que saber o porquê. Agora, e se eu não fizer, o que vai acontecer? Então tem que entender as pessoas. Então, quando você vai num trabalho repetitivo, então por que aquele trabalho? Então eu tenho que buscar o conhecimento. E hoje as pessoas têm dificuldade de pensar, de analisar. Mas o porquê não é dessa geração? A geração anterior não perguntava por que ela fazia. Ela A fazia. de hoje ela pergunta por que eu tenho que fazer. E às vezes, mesmo sabendo, não faz. Mas isso não é um defeito da liderança? Aí, de novo, vamos dizer, né? Então, no final do ano, não entregou. Por que não entregou o gestor? Porque não soube pegar esse time e moldar ao nosso momento atual. O que tem que ser feito hoje. Se eu for esperar os porquês da vida, os 5 porquês, por quê, não vai fazer. Então, lógico, tem que entender. Agora, tem pessoa que tem o discernimento, tem o conhecimento, mas não quer fazer. Uhum. Qual é o papel do líder? Identificar essa pessoa e levar para outra posição que seja, que não exija aquela postura. De repente o jogador está na posição errada do campo, Geraldo, é isso? Então, vou botar o cara no gol? O cara não é goleiro, não adianta. É, de repente o cara é atacante e a gente quer colocar ele Na na defesa, defesa, não vai funcionar. Então tem que identificar as competências de cada um. Você está ali, o cara tem informação, tem conhecimento, né? Quais são as suas competências? Quais são os pontos fracos, né? O análise SWOT da pessoa, né? Que ele entrega, o que tem que melhorar nessa pessoa? Falar, ó, o RH, ele tem potencial, mas te desenvolver isso nele. Tem ferramentas para desenvolver as pessoas em algumas áreas técnicas. Então, aí sim, também identificar, Trazer a pessoa de volta. dizer isso aí, pô, cara, vamos junto comigo aqui, cara, vamos juntos. Eu quero, vai ser a minha última pergunta nesse sentido, mas e qual é o time ali para você entender que você disse que virou gerente com 18 anos, lá na outra conversa em off. E qual que é o time, em que momento que eu entendo que aquele indivíduo ali
que aquele operador, que é a pessoa que está pondo a mão na massa, está pronto para assumir um novo desafio em outro do lado da mesa, né, que é de líder. Aonde que quais são os sinais ali para que a gente possa tomar essa decisão? Porque qual o grande erro que eu vejo muitas vezes acontecer? Eu perco um bom operador e não ganho um bom líder. Vamos lá, essa pergunta ela atende para cada gestor, né. O medo, às vezes, de dar à pessoa a oportunidade de perder aquele profissional, um bom operador de piradeira, para não ser um bom líder de armazém. Perdeu o cara. A liderança ela é nata. Então a pessoa já nasce líder, desde criancinha já lidera. Psicólogos de plantão aí, ó, tá vendo? A minha teoria a minha teoria tem fundamento, né? Então, Confirmado aí, ó. se você pega hoje um grupo de crianças, 5, 6, 7 anos, já tem um líder ali, você identifica um líder já, tá. Esse líder, ele age de forma natural, né, já é nato daquela pessoa. Agora, deixa com o líder. Opa, esse cara, ele contribui, ele traz ideia, ele colabora, ele participa. Esse cara hoje está sendo subestimado aqui dentro, subvalorizado. Vou chamar esse cara, vou chamar aqui o Salles. Salles acabou de chegar aqui na nossa equipe, mas já demonstrou um potencial muito grande. Interesse, tem vontade, faz. Opa, eu preciso de um cara assim naquela área. Existe hoje ferramentas de avaliar se a nossa visão enquanto gestor se aplica de fato na pessoa do Salles, está sendo usado como exemplo, de um bom profissional que desempenhou. Ele acabou de chegar, tem 3 meses de empresa. O Zezinho tem 1 ano de empresa, mas está ali apático, não desenvolve, não traz ideia, do cara já trouxe. Então vamos chamar o Salles, cara, se desenvolver. Então, ele tem esse perfil nato. Agora, precisamos de melhorar ele para moldar ao nosso negócio, né. Por quê? Vai ter um desafio muito grande. Ele vai ser aceito pelas pessoas que estavam, ele suplantou elas. E chegou depois. Então passamos por isso, na nossa vida, né. Quando você é chamado muito novo para uma função de gestão, você tem um desafio muito grande, igual aquele doutor lá que foi botado à prova, até botar a plaquinha lá em cima, né, para as pessoas começarem a entender que tinha que fazer o que tem que fazer. Então é muito comum e nesse momento, ou seja, quando a pessoa é levada a um cargo acima, a promoção, aí vem hoje o que falta muitas vezes hoje nas pessoas é a humildade de trazer para a equipe uma confiança. Você está ali não tomando a posição, mas está entrando para colaborar com o time. É o diferencial, né. Então, às vezes, o líder nato não tem essa humildade, às vezes, de trazer isso para o time, para que o time esteja junto com ele. Isso é importante também, tá. Então, Enos, das tuas muitas perguntas, né, que você colocou, então, ou seja, você sempre bate em pessoas, né, em pessoas. Que nós não somos nada hoje, não chegamos até aqui nesse momento, se tivesse equipe junto com a gente. Ninguém escala uma montanha sozinho, tem alguém que quer ajudá-lo, preparar, treinar. Escalar uma montanha não é só físico, tem um mental também, Exatamente. né. É uma jornada solitária. A gente preparou, não foi da noite para o dia, eu levantei hoje, eu vou amanhã para o Pico Everest. Eu vou morrer no meio do caminho, não estou preparado para isso, né. Não cheguei nem no meio às vezes, eu morri antes, né. Meu amigo, era isso. É isso. E aí, É Salles? isso aí, cara. Acho Muito vou bom. aproveitar então fazer para vocês cada uma as 2 perguntas com os 3. Então vamos, manda aí. Primeiro aí os 3 dá a sua opinião. Primeiro é como lidar com os viés, porque o Iacones puxou essa questão dos pontos, para falar assim: "Ah, esse cara aqui eu vou colocar ele agora como vai mudar do lado da mesa, né, tal". Mas aí como que a gente vai para lidar com os viés, Felipe? Deixa eu responder. Posso? Pode, fica à vontade. Pode complementar aí. Fica à vontade. Então, hoje, é muito comum as pessoas da atual geração não querer assumir desafios. É muito comum. Você chamar o cara, falar: "Ó, eu tenho que aportar". "Não, cara, eu não quero não", né. Porque é compromisso. Ele tem que assumir o compromisso, ele tem que entregar mais, tá. Quanto mais você sobe, maior é a cobra acima de você. Então essas pessoas ainda não estão preparadas para atuar no nível de gestão de ter que entregar mais. Então, às vezes, a maioria prefere ficar ali numa posição sem a cobrança do que galgar posições na empresa.
Então hoje poucos querem assumir desafios, porque tem que entregar mais. Então quem sobe hoje um degrau, não é vida fácil para ele. Está sendo chamado para um desafio de fazer uma entrega maior do que alguém não estava entregando. Senão para estar na sua mesma posição, não tem como se alguém sair porque não estava entregando. Então às vezes a pessoa se recua, sente insegura, não está preparado para uma posição de desafios, não. Deixa lá, se o Enzo vai, vê se o Salles vai, porque eu não estou confortável. Ou seja, a insegurança é o medo do novo, do desafio, de se mostrar presente, de participar. Hoje as pessoas têm dificuldade até de se comunicar. Então, por exemplo, o Enzo vai fazer igual a reunião de encerramento, chama lá, Salles. Não, Enzo, Explica aqui. fala Explica aqui o que você fez. fala para mim, por favor. Ou seja, às vezes a timidez da pessoa impede também dela evoluir dentro da empresa. Então a pessoa tem que estar disposta a aprender, a entregar, a comunicar, a falar. Então eu falo, comunicação. Isso é fundamental em qualquer empresa hoje, qualquer nível, comunicação é importante. Qualquer lugar, né? Cara, se você não comunica de forma correta, a sua mensagem não chega de forma correta. Ela chega truncada, e aí vai falar, pô, mas desculpa, você só não entendi, cara. Você botou com o e-mail aqui com 10 páginas, não entendi nada. Falou e não disse Sendo nada. objetivo, sucinto, eu sempre fazia para as pessoas, assim, entendeu? Sim. Repita. Repita. Porque a pessoa ouve às vezes você falando muito alto. Você entendeu, Salles? Sim, então por favor, repita. A pessoa mentalizou. Ou me explica o que eu te pedi. Você entendeu? Repita. Às vezes a pessoa te ouviu, não entendeu e não perguntou e foi embora. Vou lá amanhã, cadê? Voltou, saiu pior que entrou, né? Não, cara, é o mimo, né? Mas falando dessa questão, porque assim, ó, tem algumas teorias que. Teorias não, na prática a gente tem casos assim, a gente tá falando de casos que tá hoje com a gente. Pessoas que a gente sabe que tem talento, sabe que tem a capacidade e sabe que está preparado. Porém, essas pessoas se declaram dizendo o seguinte: eu não quero. E aí, Geraldo, eu às vezes entendo que isso é uma decisão. Tem pessoas que realmente não querem aquilo, querem ter uma vida mais soft, querem ter um padrão de vida um pouco mais baixo, estão satisfeitos com o padrão de vida que estão. É a zona de conforto. Então, e aí criou para ele uma zona de conforto e está bem nessa zona de conforto. Assim, eu não gostaria disso para mim, mas eu respeito quem gosta. Porque no final do dia ali, quando a gente chegar lá pro nosso período sabático, né? Quando a gente for descansar, eu vou aposentar, a gente precisa olhar e entender o que eu quis fazer na minha jornada, né? Eu quis levar uma vida soft, né? Eu quis deixar um Ficar legado. tranquilo. Eu que, Tomar minha né? cervejinha, Sim, ó, eu não tranquilo, tenho sair 6 horas da 18 tarde. horas, eu vou embora e vou fazer minhas coisas e tá tudo certo. Ok, eu super respeito isso, porque eu acho que isso é uma decisão. Só que é bom que a pessoa entenda que isso é uma decisão dela. Ela tá escolhendo essa vida. E eu Vai escolhi, por refletir exemplo, lá na frente, né? ela precisa entender isso, né? E aí vai viver lá na frente com um salário mínimo, né? Vai viver o mínimo que a vida pode proporcionar. O mínimo do mínimo, né? Então, se a pessoa tiver essa reflexão, se for esse o viés que ela tem para a vida, tá tudo certo. Qual que é o viés? Qual que é o Não, então, é justamente sobre isso. Tipo assim, às vezes eu vejo o cara, um líder, eu posso dizer que é atitude como líder, mas por causa das vezes dos viés que eu tenho, por exemplo. Mas esse cara aqui, um exemplo, eu preciso de um operador empilhadeiro, por exemplo, né? Mas aí o cara, às vezes, usa óculos. Eu nem sei se está enxerga direito, mas então a tendência que eu tenho de achar que o cara usa óculos e a mim enxerga que presta, eu não dou uma oportunidade. Exatamente. Então esses O viés já é o de quem preconceito. escolhe. Então, mas eu acho que tem o viés de quem escolhe e tem o viés de quem é escolhido. São os dois cenários. Por exemplo, e é por isso que quem tem vontade chega aos 18. A minha primeira liderança foi aos 17. Desculpa. Disso até um amigo, por exemplo, igual que você tá falando aí. O cara, ele é formado em administração, o cara comum até um tempo. Se preparou
preparou e hoje ele é conferente. Eu converso com ele e falo assim, não, quero ficar só como conferente. Mas é uma decisão. E assim, a nossa maturidade enquanto líder é identificar assim, olha, indivíduo, você tem a capacidade, você está preparado, você tem perfil. E essa pessoa diz o seguinte: eu sei de tudo isso, eu me preparei para isso, mas eu não gostei do gosto, eu não gostei do sabor dessa água. Eu não quero beber água do lado da mesa, ela tem um sabor do lado de cá, ela tem outro. Eu não gostei do lado de lá. Então, essa é uma decisão. E o outro lado, você falou que é um lado muito mais polêmico e que a gente vai tratar. Inclusive, hoje era um bom dia para falar desse assunto, né? Muitas vezes. Hoje é dia 20 de novembro, é a primeira vez nesse país que se comemora o Dia da Consciência Negra de âmbito nacional, né? Hoje foi estabelecido em 2024 um feriado nacional para falar da consciência negra. E quando eu, enquanto negro, me vejo em algumas mesas de liderança que eu sou o único preto, isso me incomoda muito, isso sempre me incomodou e eu sempre deixei isso muito claro, que é um assunto muito refinado, é muito específico, é um viés que eu sei que para eu chegar àquela mesa ali, eu tive que, percorrer um caminho muito mais árduo do que a maioria das pessoas estava não por culpa delas, né, talvez a partir daquele momento por culpa delas, porque elas precisam também pavimentar o os outros, para que os outros também cheguem. Então assim, quando eu falo de pessoas, eu evito colocar vieses, né, e aí você está falando de homossexualidade, você está falando da mulher você tá falando da mulher, então assim, a gente teve uma preocupação aqui, e aí Geraldo, até para você saber, a primeira pessoa que eu, coloquei como líder aqui, né, já tinha outros líderes, mas a primeira pessoa promovida a líder na minha gestão foi uma mulher. Fiz questão de que fosse isso, a primeira motorista do grupo foi eu que promovi, então assim, a gente fez questão de trazer essas pessoas para dentro, eliminar esses vieses, esses preconceitos, para as pessoas entenderem que todos nós precisamos de oportunidade. Então assim, quando a gente fala de vieses, a gente precisa realmente, o paletizado ele vai entrar nesse momento, né, que a gente vai falar de viés, por que que algumas pessoas, porque são nordestinas, não têm, oportunidade, porque as pessoas, elas têm dificuldade na fala, elas usam óculos, né, elas têm um cabelo grande ou não têm cabelo, cabelo branco ou cabelo, né, tem olho verde ou olho azul então assim, a gente em algum momento vai achar o momento para poder falar desse assunto com uma profundidade um pouco maior. Mas eu entendo também, concordo, e é um cuidado, pessoas gordas, pessoas magras, e aí você tem, né, pessoas, com alguma deficiência física, a pessoa tem uma deficiência física e ela é impedida de ter uma oportunidade de líder. Que conta é essa? Quem que fez esse cálculo, né? Então, é um tema muito polêmico, né, se eu levantar no final da prosa aqui. Mas Geraldo, se você quiser Então, contribuir algum caso desses aí, viu, Enzo? A gente procura, às vezes, no nosso dia a dia, eh, nunca fugir com a verdade, né? Sempre ser sincero com todo mundo, mas alguns temas realmente a gente não tem sentido de colocar na mesa qual for da sua posição da cor da pele, né? Isso para mim não existe nem como discutir isso, né, cara? Nós somos iguais perante a todos iguais, igualdade, né? Voltando aqui à primeira pergunta do mote do nosso amigo foi o seguinte, né? Então, na zona de conforto. Eu falo nós, eu, eles, esse tipo que aqui está, num feriado hoje nesse trabalho, parabéns mais uma vez pro grupo aqui pelo belo projeto, né? Nós somos motivados a desafios constantes. Eu já pedi demissão de um alto cargo, por quê? Não vou entrar na zona de conforto, não vou entrar. Por quê? Eu estava num projeto onde tinha um impedimento tributário, que levaria uns 2 anos para passar pelo congresso, eu ganhando alto salário para não fazer nada. Eu cheguei no dono da empresa, pedi demissão. Falei: "Cara, muito belo seu projeto, muito já está desenhado, você me chamou em 6 meses de desenho, está tudo prontinho e agora depende do governo". Aí é outra esfera, né. Vamos falar de governo que não, que é outra conversa. Cara, por quê? Eu não estou ali, chegar lá 8 da manhã, ir lá para o notebook, olhar Google, olhar notícia, vou almoçar 10 horas, não volto aquele dia. Não é o nosso papel, nós temos que entregar alguma coisa, legado.
Tem que estar entregando, desafiando cada dia. Cara, eu tenho que ter um propósito na vida. Qual é o meu propósito? De entregar. Cada vez mais, cada vez mais. Então ele falou agora daqui a pouco do ano sabático que ele vai aposentar, né. Um dia, né? Nós não aposentamos. Sim, por questões de direito trabalhista, né, já 13 anos que eu me aposentei, mas nunca parei e não penso em parar. Por quê? Se a gente para, a gente estagna, a gente enferruja Morre. e a decadência E morre. morre. Então, meu amigo, aí minha esposa fala assim, né: "Vai parar quando?" "O dia que eu morrer." "Eu morrer, ué, eu não vou desistir." Ou seja, eu tô buscando desafio, mais desafio, mais desafios, tá. Então a gente não pode de forma alguma ficar na zona de conforto. Vou tentar hoje, primeiramente, eu levanto às 4h30. Todo dia, 4h30. Essa aí já era a última pergunta, frustrei. Qual que é a rotina? Porque ontem teve um colega nosso, amigo nosso, e comentou, falou assim, nossa, eu não sei, não entendo as pessoas, das vezes, no feriado, ou no final de semana, conseguem acordar antes das 11 da manhã. Eu falei assim, eu não sei como é que você consegue se meter 9 horas da manhã, não, velho? Ó, qual é a rotina? Meu amigo, eu tenho que preparar mentalmente para quê? O meu consciente, o meu corpo esteja preparado para isso. Eu levanto 4h30, eu faço ali meu exercício físico, faço a minha higiene. Às 6h, a minha mesa de café está pronta. Eu tenho a esposa e mais 2 filhos, 6h todo mundo na mesa. Eu levantei 4h30. Se eu levantar às 5h30, eu não consigo fazer isso aqui. Eu tenho que entregar, e eu tenho que preparar para isso. Então tem que cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, da minha família. Então tem que ter essa dedicação. Agora, faça com amor, não faça por obrigação. Não tem dinheiro nenhum que pague fazer uma coisa por obrigação. Faça com devoção, ou seja, entregue a sua missão de todo o coração, tá. Então, às vezes, ele fala aqui do final de semana do nosso hobby. Eu gosto de cozinhar. É um prazer para mim, é uma terapia. Eu não consigo conceber como é que uma pessoa não gosta de cozinhar, fazer seu alimento. Não consigo entender, cara. É um prazer. A pessoa tem preguiça de fazer uma comida para ela própria, para a família, para o amigo. Primeiro, cara, gratidão a tudo que você tem, que você conseguiu, a tua saúde, a tua inteligência, a tua família, ao teu serviço, ao teu patrão, a quem está com você, os teus clientes, os teus amigos. É isso, gratidão. Essa é a palavra que eu resumo desse nosso bate-papo. Gratidão a tudo, pelo Enzo, pelo convite, ao Salles, ao amigo É o Bigode ali. bigode. Então, meu amigo, disposição, foi uma honra para mim, né. Então, estou aberto, se tiver mais perguntas, fica à posi a gente conversa aqui, vou falar um dia inteiro sem parar, sem repetir assunto. A meta um dia é chegar no 3 horas de podcast. Me chame para esse dia, me chame para esse dia que eu estarei presente. Então eu vou de novo, tá, estender o convite, estando a São Paulo, estamos à disposição na nossa empresa, receber vocês, esse bate-papo agradável. Aí eu lá vai ter um pão de queijo também, Tá tá. bom. Tá, vai podcast com pão de queijo. Será um prazer, gente, sempre é um prazer estar com vocês. Beleza. Obrigado, Tá certo. Geraldo. Da minha parte, Carão, sempre uma satisfação te encontrar, sempre uma satisfação bater papo contigo, independente de negócios ou não, né? A gente sempre, eu particularmente, sempre vi no Geraldo uma pessoa inspiradora por tudo, pela educação, pelo respeito, pelo conhecimento, pela inspiração. Porque eu acredito que se eu, enquanto indivíduo, né, enquanto profissional, conseguir inspirar alguém para que essa pessoa ter motivos para acordar de manhã e fazer a sua vida melhor, fazer a vida da sua família melhor, fazer a vida da comunidade melhor, eu acertei. Essa é a minha escolha. Então, assim, quando eu olho para você, a vitalidade também, né, faltou esse ponto aqui, isso nem todo mundo quer ter, né, as pessoas elas querem que a partir do que o tempo passa, ela aceita entregar menos, né. Então tudo isso para mim é inspiração, a gente sempre usa você como referência nas nossas teorias e nas nossas conversas. E obrigado pelo convite, a gente vai se ajustar para que esse Será uma momento honra. aconteça. É isso aí, obrigado, Geraldo. Muito boa conversa. Refleti aqui de vários pontos da minha carreira, fiquei analisando. Se fosse para falar, que ia falar mais 2 horas. Muito boa a conversa, gostei. A gente fica feliz pela receptividade de vocês. Então, o nosso objetivo é provocar as pessoas.
de uma forma saudável, né? Nunca, ou seja, o Enos fala assim, Enos, trabalhei com o Enos 4 anos com ele, um projeto fantástico. A gente fez ali, a gente quebrou vários paradigmas, né? Quebrar o paradigma não é fácil, cara. Quebramos, né? Então, eu nunca me senti numa mesa com um crachá. Eu sento na mesa sem um crachá. Porque se eu não faço parte do time, quer dizer, subir na hierarquia, eu não vou ter sucesso, cara. Esteja olho no olho do teu time, olho no olho, e não olhar do cima para baixo. Cara, se nivele ao seu time, tenha humildade. Esse é o segredo do sucesso, né? Aí, ou seja, nosso legado é formar pessoas, tá aqui. Tive a honra de estar junto com ele. Ele segue o caminho, trilhando esse caminho de sucesso. Você que entrou agora, além de Músico, músico, produtor, produtor de podcast, logística, tecnologias e tecnologia. Cozinheiro. Cozinheiro também, parabéns, cozinheiro também. Meu amigo, é isso. É uma honra com você. Obrigado mesmo. Fiquei honrado. Então fechou, galera. Muito obrigado aí pelo quem ficou no vídeo até o final. Curta, se inscreva aí, compartilhe, tá? No YouTube, estamos no Spotify também, na Instagram, no Facebook. Segue a gente nas redes sociais, beleza? Abraço. @paletizados. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Parabéns a todos. Obrigado pela oportunidade.